Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira videoaula sobre aplicação de normas da ABNT na formatação de trabalhos de projetos de pesquisa. Já fiz aí duas videoaulas, né? A segunda foi bastante extensa, mas é isso mesmo. As formatações são muito detalhistas e às vezes a gente tem que explicar muita coisa, mas é isso daí. Bom, para quem não me conhece, eu sou Guilherme Ferreira Santos, professor do Instituto Federal de Goiás, campus Uruaçu, e estamos aí ensinando e auxiliando aí na formatação do Word. Recomendo muito que vocês assistam as duas primeiras aulas, porque a primeira vai dar uma visão geral, explicar os arquivos e os modelos, e a segunda explica muita coisa que eu vou apenas usar como base aqui, não vou explicar de novo. Então, quem não assistiu a segunda e a primeira aula, vai boiar aqui em alguns momentos, correto? Bom, estamos falando de projeto de pesquisa. Falei na segunda videoaula sobre a capa, a folha de rosto e a introdução. Agora vou falar sobre o referencial teórico. Vou ler aqui as explicações deste arquivo, deste modelo, e sobre a metodologia. Ok? É isso. Vamos lá então. O referencial teórico, pessoal, ele é obrigatório pela norma da ABNT, a norma de 2011 de projetos de pesquisa, tem que ter uma parte de referencial. O que é o referencial teórico? É você simplesmente pegar os seus principais conceitos, as suas principais preocupações e buscar teorias que te amparem nesses conceitos e nessas preocupações. E falar brevemente sobre no que essas teorias podem te ajudar. Por isso que chama referencial, vão ser as suas referências. Quem é a sua referência na música? Michael Jackson, a minha referência. É para ele que eu olho, ele que me guia. É mais ou menos isso. Se você, por exemplo, vai falar sobre tecnologia na sociedade, quem é a sua referência? Quem é o autor que fez uma teoria sobre isso, sobre tecnologia e sociedade, e que essa teoria você gosta muito, você concorda, você defende, né? E ela te ajuda nas suas propostas, nas suas proposições, né? É mais ou menos por aí, tá ok? Bom, vou ler aqui, vou explicar. Antes, esse título aqui é um título de sessão primária, apesar de ser capítulo 2. Tem quantos algarismos aqui? Apenas um algarismo, então é sessão primária. Isso daqui, pessoal, é uma sugestão que se chame assim. Se você quiser que o título seja outro, por exemplo, eu vou repetir o exemplo que eu falei inicialmente, né? Eu quero falar sobre um referencial teórico que é tecnologia e sociedade. Posso colocar isso de título. Também existe a possibilidade de você colocar referencial teórico como o título da sua seção primária, do seu capítulo 2, e subdividir este capítulo em seção secundária e assim por diante. Como assim? Por exemplo, eu vou falar sobre tecnologia e sociedade. Este vai ser uma teoria, esta vai ser uma teoria que eu vou utilizar. E vou falar também sobre instrumentos eletrônicos. Essa vai ser outra teoria, né, que eu vou utilizar. Vou utilizar uma teoria lá de fulano de tal que fala sobre tecnologia e sociedade e outra teoria de ciclano de tal que fala sobre sistemas eletrônicos, tecnologia eletrônica. Eu vou dar dois enter aqui, dois parágrafos. Por quê?
Eu já falei, vou repetir, sempre entre o título da seção e o texto tem que ter um enter vazio, tem que ter um parágrafo vazio, tá? E eu vou escrever aqui, então, o meu título de seção secundária. Tecnologia e... alguma coisa eu fiz errado aqui. E sociedade. Ok? Vou dar um enter e vou escrever o texto. Vai escrever todas as teorias e etc. aqui nesse texto. Pode ser um texto de vários parágrafos, enfim. Tá? O texto do tamanho que vocês quiserem aí. Ok? E eu quero subdividir numa segunda parte. Por que eu estou dando esse tanto de enter? Lembre-se, entre o texto e o título tem que ter um enter vazio. Então, esse daqui vai ser meu enter vazio. Ó. Esse aqui. E aqui vai ser o outro título. Sistemas elétricos. Eletrônicos, sei lá, nem lembro mais o que eu falei. Que seja. Sistemas elétricos e tecnologia. Agora são outros autores de outras teorias que eu vou usar sobre isso aqui, sobre esses conceitos, sobre essa temática aqui. E vou pular aqui esse parágrafo e escrever meu texto aqui. Teorias, etc. Pode ser o texto de qualquer tamanho que for. Venho aqui, seleciono este título e este aqui para selecionar parágrafos diferentes. Pulando outros, basta você apertar a tecla Ctrl. Então, ó, primeiro você, sem apertar a tecla nenhuma, seleciona isso daqui. Agora aperta a tecla Ctrl e fica com ela apertada. Você pode selecionar agora esse daqui. Desaperta, né? Desclica e desaperta a tecla Ctrl. Pronto, selecionou os dois. Ok? Eu vou aqui nos meus estilos. Eu já expliquei na outra videoaula o que são os estilos. Vou procurar a minha seção secundária. Eu já achei ela aqui, seção secundária. Clico em cima dela. Eu vou transformar esses dois títulos em seção secundária. Veja bem que a tipologia da letra dos títulos de seção primária e dos títulos de seção secundária, pela norma da ABNT, dessas divisões de seção, né, tem que ser diferente. Tem que ir diferenciando. Por exemplo, a seção terciária já é uma outra tipologia de letra. Tá, ok? Aqui é negrito e maiúsculo, aqui é só maiúsculo e etc. Vai modificando. Tá? Isso já está automaticamente vinculado ao estilo de seção secundária. Eu quero que o meu capítulo de referencial teórico seja só isso. Seja essa seção e o texto. Tá ok? E essa seção e o texto. Deleta o resto. Não quero mais nada. Você vem aqui, seleciona tudo e deleta. Pronto, pode escrever seu texto aqui tranquilamente, tá ok? É isso, vou apertar um Ctrl Z aqui porque ainda não expliquei tudo, né? É isso, então você pode, eu já falei isso na outra videoaula, vou repetir. O arquivo é feito para você explorar. Não fique fixo às coisas que eu subdividi aqui, tá beleza? Então vamos lá. Escreva aqui seu referencial teórico, sem deletar esse parágrafo, né? Porque já expliquei isso. Você vem só até aqui. Beleza. No referencial teórico é comum se fazer citações. Darei aqui exemplos destas. Citações podem ser diretas ou indiretas. No caso de serem diretas, podem se subdividir em 1. Diretas com mais de 3 linhas ou 2 com menos de 3 linhas. Vamos agora explicá-las. Citações diretas são transcrições textuais de parte da obra do autor consultado, ou seja, são transcrições iguais, idênticas ao texto do autor. É uma cópia exata e fiel, por isso mesmo, na citação direta sempre é obrigatório a citação do número da página de onde se copiou. A exceção a esta regra é quando consultamos textos que não são paginados. Isso ocorre muito com textos de sites de internet. Neste caso, mesmo sendo citação direta, não se coloca o número da página. Porém, este fato deve ser relatado lá nas referências, ao final do trabalho,
com a expressão não paginada após a data da referência. Então, o que são citações diretas? Aquelas que você coloca ipsis literis igualzinho de onde você tirou. É obrigatório colocar o número da página, com exceção de algum texto de internet ou qualquer texto que não tenha, não seja paginado. Não exista os números de páginas. Aí você tem que colocar lá nas referências, quando você for fazer referência a essa citação. Lembrando, né? Toda citação tem uma referência, tá? Toda referência tem uma citação relacionadas. Você tem que colocar não paginado. Beleza. A citação direta pode ser com mais de 3 linhas ou com menos de 3 linhas. Exemplos: citação direta com menos de 3 linhas é obrigatório o uso de aspas. De acordo com... aqui é o exemplo, tá, gente? É o exemplo, viu? De acordo com Tavares da Costa, 1999, página 6, coloquei a página, porque, afinal de contas, é uma citação direta. O Barão Pierre de Coubertin pode ser considerado um dos mais famosos desconhecidos deste século. Como eu copiei tudo igualzinho, tem que estar entre aspas. Tem que estar entre aspas apenas somente porque é uma citação com menos de 3 linhas. Eis agora uma citação direta com mais de 3 linhas. Nesse caso, não se deve usar aspas. Tá? Além disso, a citação é em letra menor, de preferência 10, tamanho da letra. O espaçamento é simples, não 1,5. E o texto tem recuo de 4 centímetros em relação à margem esquerda. É importante ressaltar que na citação direta com mais de 3 linhas, ao final dela não se coloca ponto após fecha parênteses. Na verdade, se coloca assim. Eu errei isso daqui. Não tem isso não. Tá? Ok. Então, olha o exemplo da citação direta com mais de 3 linhas. Olha o tanto de coisa que ela tem que ter. Olha o tanto de coisa que ela tem que ter. Primeiro, ainda segundo Tavares da Costa, primeiro eu tenho que dar um Enter. Porque as configurações de parágrafo dela são diferentes das configurações de parágrafo do meu texto normal aqui. Então, isso daqui que eu estou fazendo é uma cópia exata, transcrita, fiel, vírgula por vírgula, pingo de i por pingo de i do livro. Por isso que é uma citação direta. Ela tem mais de 3 linhas, né? Você pode contar aqui, tem mais de 3 linhas. Quando ela tem mais de 3 linhas, ela tem que vir em parágrafo separado. E aí vamos lá. Ela é em letra menor, então vocês podem notar que ela está com 10 aqui, ó, 10 em vez de 12, como está normal. Ela também tem espaçamento simples, então aqui o espaçamento, vocês podem ver neste parágrafo aqui, ó, tá? O espaçamento é de 1,5. Aqui ele vai ter o espaçamento simples, tá? E com recuo de 4 centímetros em relação à margem esquerda. Tá vendo aqui essa régua mais pintadinha? É a margem, né? Essa régua mais escura. E aqui a régua mais clara é onde o texto está sendo digitado. O que é um recuo em relação à margem? É você alinhar o texto, né, recuado. Aí em relação pode ser a essa margem aqui esquerda ou a margem direita. Então, olha só, vou aqui lá nas configurações de parágrafo, já ensinei na outra videoaula onde que era essa setinha. E vejo que o recuo aqui está de 4 centímetros. Ah, professor, eu vou fazer isso toda a vida? Não. Qualquer que seja a citação que você quiser fazer com mais de 3 linhas, tem um estilo para ela aqui que você pode aplicar. Como assim? Vou dar um exemplo aqui ao vivo, tá? Vou escrever uma citação aqui, ó. Primeiro escreve, depois você aplica o estilo. Segundo Tavares da Costa, finge que eles falaram isso ipsis literis, tá, gente? Segundo Tavares da Costa, Pierre é com I mesmo, deixa eu lembrar aqui. Isso, com E no final. Pierre de Coubertin
organizador dos Jogos Olímpicos Modernos e de seus rituais, etc. Vou colocar isso daqui apenas para exemplificar, tá, gente? Vou fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V disso daqui na frente, aqui, ó, só para repetir. Opa, minha citação direta deu 1, 2, 3, 4 linhas, então deu mais do que 3 linhas. O que eu vou fazer? Seleciono ela e aplico o estilo. Vou ter que procurar aqui citações diretas com mais de 3 linhas. Clico, ele vai transformar em todas aquelas configurações que já estão escritas aqui em cima. Tá repetido o texto porque eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V só para explicar. Tá? Professor, o que significa esses 3 pontinhos aqui? Significa que eu peguei essa citação, isso aí vai depender de como você vai fazer a citação, do meio de um parágrafo lá no livro ou no artigo, seja do lugar, de qualquer lugar que você tenha pegado aí a citação. Quando você vai citar alguma coisa e pega o início do parágrafo com a letra maiúscula, não precisa desses 3 pontinhos aí entre chaves, não. Agora, se você pega a ideia ali do texto no meio do parágrafo, você tem que colocar isso aqui significando que tinha um texto anterior aqui, né, lá no meio do parágrafo, tá ok? E aqui no final, né, a chamada da citação com os sobrenomes dos autores, no caso, o último sobrenome, né, a data e a página, que é obrigatória, porque afinal de contas é uma citação direta. Beleza. Então é assim que se faz. Lembrando que as citações, né, direta ou indireta, com mais ou com menos de 3 linhas, né, no caso da direta, são feitas em qualquer lugar do texto. Eu estou dando aqui o exemplo no referencial teórico, que é o lugar que é mais comum a gente ver, né? Mas na introdução também é super comum ter várias citações, etc. Beleza. É importante ressaltar também que após uma citação direta com mais de 3 linhas, deve haver um certo espaço entre a citação direta com mais de 3 linhas e o próximo parágrafo, para não ficar aquela coisa muito juntinha. Eu mesmo coloquei isso. Para isso, ela está formatada com essa configuração, espaçamento de 0,3 centímetros, um espacinho pequenininho mesmo aqui, tá? 8,5 pontos após a citação direta com mais de 3 linhas. O símbolo de chaves com 3 pontos visto acima significa que o trecho do texto se encontrava no meio do parágrafo. Tanto é que a primeira palavra, passados, né, aqui, ó, passados, está com a primeira letra minúscula. Se o trecho copiado estivesse no início do parágrafo, não haveria o símbolo de chaves e a primeira palavra começaria com a letra maiúscula. Neste arquivo, as citações diretas com mais de 3 linhas já estão configuradas, formatadas como um estilo do Word, que é o que eu acabei de explicar aqui. Está aqui citações, ok? Olha só, se eu pegar esse texto aqui e clicar lá em cima das citações, ele todo vai ficar com as configurações de citações. Beleza. Eu falei das citações diretas, né, que são subdivididas em duas. E as citações indiretas? Citações indiretas é o texto baseado na obra do autor consultado. Isso significa que eu vou ler algum autor, compreender algum autor ou algumas ideias dele e, com uma síntese feita por mim, vou colocar tal ideia no meu texto. Veja bem, de quem é a ideia? Do autor consultado e não minha. Logo, tenho que citar. Não há citação indireta com mais de 3 linhas ou com menos de 3 linhas, como nas citações diretas. As citações indiretas simplesmente são colocadas no meio do meu texto. Exemplo, citação indireta. De acordo com Tavares da Costa, Pierre de Coubertin foi um ícone histórico, por causa de sua idealização dos Jogos Olímpicos, sem grandes reconhecimentos em termos gerais. Eu citei ipsis literis, assim, igualzinho, vírgula por vírgula? Não, eu peguei a ideia. De quem é a ideia? De Tavares da Costa. Não é minha, é deles. Mas eu peguei a ideia deles e transcrevi mais ou menos com as minhas palavras, colocando do meu jeito, mas a ideia é deles, não é minha, tá? E aí, coloquei aqui, tá aí a citação indireta, não precisa de aspas, tá? E não precisa de ter aquele recuo, aquela coiseira toda. Neste exemplo, vamos continuar. Neste exemplo eu citei uma ideia dos autores, porém com uma síntese feita por mim, sem ser a cópia exata e fiel do que está no livro. Nas citações indiretas, podem sim constar a página
de onde se retirou a ideia do autor consultado. Porém, isso não é obrigatório, tá? A norma que estabelece isso. Beleza, então é isso. Tá aí o referencial teórico e a explicação do estilo aqui de formatação para citações. Vamos agora para a metodologia. A metodologia, né? Você vai escreva aqui sua metodologia. Se quiser, você pode subdividir essa parte em método de abordagem, método de procedimento, técnicas, cada um com uma seção secundária. Se fizeres isto, e se não for escrever nada aqui neste parágrafo, delete esse texto e comece já escrevendo na seção secundária. Né? Você pode fazer isso, deletar aqui. E começar a escrever aqui a partir do método de abordagem. Tá? É isso. A mesma coisa eu digo para este texto aqui, desse capítulo. Você pode brincar com isso daqui, esse arquivo é para ser explorado. Você pode explorar e brincar aqui, pode deletar essas coisas que eu fiz aqui e colocar do seu jeito aí. Tá certo? Pode colocar do seu jeito aí, de qualquer jeito que vocês queiram. Tá? E eu subdividi aqui em método de abordagem, método de procedimento e técnicas, mas cada pesquisa tem um método específico. Cada uma. Cada uma tem um método específico. Às vezes tem uma que você não vai escrever método de abordagem, dependendo da área, vai escrever direto quais vão ser os procedimentos técnicos a serem utilizados, etc. Aí é você que vai fazer, e aí lembre-se de deletar isso daqui e colocar de acordo com a sua necessidade aí, né? Tá? Eu apenas fiz aqui alguns exemplos para explicar algumas coisas. Vamos lá. Escreva aqui seu método de abordagem. Repare numa coisa importante. Todo o título de seção é separado antes e depois por um parágrafo em branco com 1,5 de espaçamento entre linhas. Né? Já tinha explicado isso aqui, ó. Antes e depois, com exceção das seções primárias. Uma exceção à regra são os títulos de seção primárias, que devem sempre vir em páginas separadas, ou seja, após o título da seção primária há um parágrafo em branco, com 1,5 de espaçamento entre linhas. Porém, antes do título da seção primária não vem nada, a não ser uma quebra de página ou de seção, né? Pois o texto que precede, a seção primária deve necessariamente vir na página anterior, ou vir uma página anterior em branco, que eu já expliquei isso lá na segunda videoaula. E na primeira também falei um pouquinho. Então é isso, escreva aqui o seu texto, etc. Escreva aqui as técnicas, pode deletar isso se você quiser, fique à vontade, tá? Eu coloquei um exemplo de questionário só para vocês verem aqui que a seção terciária, por que ela é terciária? Porque começa com 3? Não, porque tem 3 algarismos, 1, 2, 3 algarismos. Ela tem uma tipologia de letra, né, diferente, também tem um estilo para ela, tá? Então vamos supor que as técnicas aqui, né? Você vai utilizar questionário e você vai utilizar outra técnica, formulário. Ixi, tem muita coisa para explicar ainda, peraí. Você vai utilizar uma outra técnica, formulário. Quero dar um parágrafo aqui, ó. Vou colocar aqui, formulário. Ok? Formulário. Além do que? Além do questionário. Então vai estar dentro de técnicas. Vai estar no mesmo nível de questionário. O que significa estar no mesmo nível de questionário? Que vai ser uma seção terciária, vai ser 3.3.2. Por quê? Porque o 3.3.1 já existe. Então eu quero falar do meu formulário. Então vai ser seção terciária. Seleciono aqui, procuro o meu estilo de seção terciária. Aqui, ó, já achei, seção terciária. Veja bem que automaticamente ele mudou para negrito e automaticamente numerou. Basta você aplicar o estilo que vai estar automaticamente neste arquivo aqui, galerinha. Beleza? É isso. Vamos lá. E eu coloquei também questionário padrão X e coloquei aqui um monte de coisas só para mostrar aquela mesma coisa que eu já falei na outra videoaula, né? Que títulos com mais de 2 linhas, com mais de uma linha, quer dizer, com 2 linhas ou mais, sempre a segunda linha tem que estar alinhada na primeira letra da primeira palavra da primeira linha. Isso está automático. Então, o estatística aqui, ó, não está vindo aqui, ó, junto com a linhagem alinhado à margem.
O estatística está vindo alinhado à primeira letra da primeira palavra da primeira linha. E se eu continuar aqui, ó, as outras linhas todas vão estar alinhadas. Opa. Aqui, ó, outra linha vai estar alinhada, tá? Observe que a partir da segunda, isso aqui que eu estou falando é justamente o que eu acabei de explicar, tá ok? Questionário padrão Y, só para dar um outro exemplo. E aqui são exemplos de seção quaternária. Vamos supor que eu iria aplicar dois tipos de questionário. Questionário X, questionário Y. Tudo isso aqui são coisas que eu inventei, viu, gente? Não existe isso, não. Tá? Só para explicar que a seção quaternária também tem um estilo vinculado a ela, tá aqui. E que vai ser sem negrita e com itálico agora dessa vez, tá ok? É isso. E aí vamos continuar aqui a explicação. Em um determinado momento do texto, pode-se querer esclarecer, complementar as ideias com algumas ilustrações. Desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem e outros. Para tanto, deve-se seguir a norma. A norma diz que qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa. O que é essa palavra designativa? Vai ser a palavra desenho, ou a palavra esquema, ou a palavra fluxograma, etc. Seguida do seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismo arábico, travessão e do respectivo título. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada, que é um elemento obrigatório, mesmo que seja a produção do próprio autor. Legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão, se houver. Isso tudo na parte inferior aqui, ó, na parte inferior. Então, legenda não vem na parte superior. Legenda vem na parte inferior. Na parte superior é o título, tá? A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. Isso tudo que eu estou falando é a norma da BNT. Tá ok? Então, portanto, uma figura no texto ficaria assim, conforme pode-se observar na figura 1. Por que eu coloquei isso daqui, conforme pode-se observar na figura 1? Toda figura tem que estar citada em algum lugar no corpo do texto. Então, se tem figura 1 aqui... Opa, que eu fiz bobagem, peraí, Ctrl Z. Se tem figura 1 aqui, tem que ter também figura 1 aqui no texto. Tá? O efeito estético do olimpismo é forte e altivo. E aqui eu coloquei a imagem, tá, no meu texto. Você pode vir aqui, ó, inserir imagem. Tá? E pega a imagem JPG ou em outro formato lá que você queira. Tá? Só que antes disso, você tem que separar um parágrafo antes e um parágrafo depois da imagem. E um parágrafo da imagem. Vou explicar como fazer isto. Prestem bem atenção porque é um pouco complicado. Ok, deixei 3 parágrafos. Um antes para colocar o título. Um no meio para colocar e vincular a imagem. E outro depois para colocar a fonte ou legenda e etc. Correto, galerinha? Então vamos lá. Eu vou selecionar esse parágrafo. Veja bem, mais uma vez, se o indicador de formatação, visualizador de formatação estiver desligado, você não sabe onde é que vai estar. Onde você vai estar? Está perdido, cego. Então eu vou selecionar o parágrafo do meio, colocar o cursor aqui, o pisca-pisca aqui, ó, esse tracinho piscando aqui, e vou inserir imagem. Vou procurar aqui na minha pasta a imagem que eu quero, onde eu quero inserir. No caso, eu vou inserir uma imagem aqui do IFG. Quero inserir, por exemplo, essa imagem aqui, ó, JPEG. Aliás, vou inserir outra melhorzinha para ficar mais legal. Espera aí. Vou inserir essa aqui, ó, essa aqui, essa daqui, do DA. Ok. Vou inserir.
Vejam bem que a imagem foi inserida e ela está vinculada a este parágrafo. Ela está muito grande, eu vou diminuir ela, tá? Bastante, porque ela está bem grande mesmo. Notem que como ela está com um tamanho proporcional, à medida que eu diminuo a altura, a largura também diminui. Para isso você vem aqui ó, em formatar, tá? A gente estava aqui em página inicial, né? Com todos os estilos. Quando você clica na imagem aqui, ele abre essa nova guia, ferramentas de imagem, você vem aqui, clica em formatar e vai diminuindo. Então eu vou diminuir bastante. Quero que ela fique bem menor mesmo, só para a gente ter uma pequena visualização. Ela não está perdendo a proporção, porque vai diminuindo uma e a outra também. Quero que ela fique mais ou menos uns 7 centímetros, vamos ver. 9, 8, 7. Ok. Beleza. Notem que continua um parágrafo antes, o parágrafo aqui, a imagem está a ser vinculada e o parágrafo depois. Aqui, ó, na imagem, é interessante as imagens estarem sempre centralizadas. Como é que você centraliza ela? Você pode vir aqui mesmo em página inicial e centralizar, estando clicado nesse parágrafo da imagem, tá? Eu vou diminuir a imagem ainda mais. Quero ver se ela fica lá na outra página para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E com imagens vocês vão ter esses problemas aí, de às vezes elas ficarem em uma página, em outra, vocês vão ter que se virar com isso daí depois. Depois eu dou umas dicas. Aqui, consegui fazer com que o parágrafo venha para cá. Então nós temos aqueles 3 parágrafos, o antes, o do meio, que a imagem está vinculada, e o depois. Então eu vou colocar aqui o título da minha imagem. Lembrando que por norma o título tem que vir em cima, tá ok? Na parte superior. Então, logotipo do IFG. E aqui a fonte, a legenda, fonte. Você pode colocar 2 pontos, igual está aqui. Fonte. Instituto Federal de Goiás. Aqui você tem que fazer uma citação, tá, gente? 2017. Se eu estou fazendo a citação, depois tem que estar na referência. Na minha lista de referências, tá? Beleza. Tá igual tá aqui? Não, tá diferente. Por norma, tudo isso daqui, tá? Todo o título e a fonte tem que estar com uma letra específica. E aqui tem um segredinho que eu configurei, que é vincular os títulos de figura ou de qualquer coisa que seja a um estilo. Como assim? Por que eu fiz isso? Vamos lá que eu vou explicar. Você vai fazer o que? Selecionar o seu título da imagem e vai vir aqui e colocar, por exemplo, figura 1 aqui, ó. Legenda de figura. Não, legenda não, porque não é legenda, é título, né? Então vamos procurar ele aqui. Tem que estar em algum lugar aqui. Peraí. Eu acho que é aqui mesmo. Legenda de figura. Clica em cima, tô colocando legenda, tá? O nome tá legenda aqui do estilo, mas é título, tá, gente? Clica em cima, olha o que ele vai fazer. Automaticamente ele modificou o texto para o tamanho correto da letra, que é um tamanho menor, e automaticamente ele criou isso aqui, ó, figura 2. Vamos supor que isso aqui não fosse figura, fosse quadro. Eu ia selecionar esse parágrafo e ia para a legenda de quadro. Ele lá, quadro 1. Se fosse tabela, legenda de tabela, clicava aqui e ele ia tabela 1.
por que eu fiz com que isso fosse automático? Porque em alguns casos os pesquisadores, né, no projeto nem tanto, no projeto só corre menos, mas no TCC, na dissertação, na tese, alguns pesquisadores podem sim fazer um sumário, né, vamos dizer assim, que se chama, isso é opcional, tá? Segundo a norma é opcional, mas que se chama lista de ilustrações. Então, lista de figura, lista de tabela, lista de quadros. E se você aplica esse estilo aqui, a lista pode ser gerada automaticamente lá depois, quando você for gerar ela. E é uma videoaula, um assunto para outra coisa, de formatação bem específico para gerar sumário, para gerar essas listas aí, tá? Mas se você não fizer isso, depois não tem como você gerar essas listas. Qual que é a outra vantagem de você fazer isso do jeito que eu estou falando, de aplicar os estilos? Que a numeração vai ser automática. Você não precisa de ficar vendo qual foi a primeira e a segunda. Olha só, se eu deletar esse título da figura 1 aqui, ó. Ah, não gostei dessa figura. Coloquei ela, mas eu quero tirar essa figura daqui. Se eu deletar esse título e deletar a figura e deletar a fonte, essa aqui se torna automaticamente a figura 1. Lembra que estava com a figura 2? Então vai se tornar automaticamente figura 1. Tá ok? E a fonte, a mesma coisa. Selecione, também tem um estilo, só que a fonte não tem toda essa função de numerar automaticamente e nem tem essa função de poder ser futuramente lá um sumário automático. Tá? A fonte é apenas para você adequar aqui ao tamanho da letra, tá? E aí você vai procurar a mesma fonte de, se não me engano é fonte, não, peraí, legenda, seção, sumário, título, peraí, deixa eu ver como é que estava a outra que eu acho, aqui ó, fonte de ilustrações. Então selecionou aqui fontes de ilustrações. Pronto, já diminuiu o tamanho da letra, tá tudo certo agora. Tá ok? É isso. Deixa eu deletar isso aqui para ficar bem legal. Então, aqui estão os 3 parágrafos. O anterior, que é onde vai estar o título. O do meio, que é onde vai estar vinculado a sua figura. E o parágrafo posterior, que é onde vão estar as fontes ou legenda. Aqui está legenda, mas é título, viu gente? Ok, beleza. Note que o título, legenda da ilustração, né, mas é título mesmo, fica na parte de cima. Já a fonte fica na parte de baixo. No título da ilustração, a letra é menor e o espaço é simples. A palavra designativa, bem como o número e o travessão, já estão configurados, formatados para aparecerem sozinhos com a formatação correta. Portanto, não coloque a palavra designativa, nem o número, nem o travessão. Neste caso, a expressão figura 1 travessão. Basta você digitar o título da ilustração. Neste caso, Estádio Olímpico de Pequim, Ninho de Páscoa, que é aquela outra que estava aqui anteriormente. Nesse caso aqui, ó, só o logotipo do IFG, né? Basta você digitar o título da ilustração e depois clicar no estilo do Word Legenda de Figura. Com o texto selecionado, que a expressão citada aparecerá sozinha. Essa expressão figura 1 ou figura X vai aparecer sozinho, né? Por que eu digo X? Porque esse número vai variar. Com a numeração automática. Isso só ocorre com figuras e quadros. Ficou errado aqui. Pois neste arquivo eu só configurei para que ocorresse para estes casos. A fonte também está marcada com o estilo denominado fonte de ilustrações. A fonte é obrigatória para todas as ilustrações, mesmo quando for de autoria do próprio criador do trabalho. A fonte é com letra menor, tamanho 10, né? E esta característica já está configurada, formatada no estilo do Word Fontes de Ilustração, que é o que eu mostrei aqui, ó. Fontes de ilustração. Beleza. É importante salientar que quadro e tabela são coisas diferentes, prestem atenção. Quadro é qualquer divisão textual em linhas e colunas com as bordas laterais fechadas. Tabela são dados numéricos dispostos em linhas e colunas com as bordas laterais abertas e com sua parte central sem subdivisões de linhas. Exemplos. No quadro 1 também tem que estar sempre citado no texto que você for mostrar na ilustração aqui.
No quadro 1 podemos ver um esquema de desenvolvimento das cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos. Então tá aqui, ó, quadro 1, e o quadro é um texto esquematizado em linhas e colunas com as laterais fechadas. O que significa laterais fechadas? Essa linha aqui, ó, as duas laterais direita e esquerda. E aqui a fonte. A mesma coisa, aqui é título de quê? Se isso é um quadro, eu vou em legenda de quadro. Tá ok? Já a tabela são dados numéricos e com a linha aqui lateral aberta, que é esse caso aqui, ó, tabela 1. E aqui, já que é tabela 1, eu vou em título de tabela 1. Então aqui é tabela 1. Legenda de tabela, né? Que não é legenda, é título, né? Ficou meio erradinho isso daí, mas vão desculpando aí. O que foi dito sobre a figura aplica-se também aos quadros e também às tabelas, né? Com relação à tabela, a mesma deve ser elaborada conforme as normas de apresentação tabular do IBGE de 1993. Exemplo. De acordo com a tabela 1, sempre cite o que você vai colocar na ilustração. Se a tabela 1 está aqui, tem que ter tabela 1 no texto. Os itens estudados sofreram inflação no período em questão. Porém, o que menos sofreu é que eu vou explicando o que é e tal, tal. E aqui tem a tabela. Tá? Gente, só para lembrar, essa figura, esse quadro e essa tabela são só exemplos. Não significa que é o seu quadro, a sua figura e a sua tabela, não. Só para vocês verem o que é a tabela. Tá certo? Tá ok? Beleza. Os elementos de formatação do título da tabela seguem os mesmos princípios do título das ilustrações. A fonte também. É isso. E não significa que vocês vão fazer tabela, quadro e figura só no referencial teórico, né? Isso aqui pode ser feito em qualquer lugar. Bom, essa divisão, mais uma vez eu explico, foi só para explicar mesmo. Vocês podem apagar tudo isso aqui. Tudo isso pode apagar e começar o seu texto do zero, né? Começar aqui. Ok? Beleza? No caso do arquivo vazio, né, que eu expliquei lá na videoaula número 1, o arquivo vazio, ele já está com tudo isso daí vazio para você começar. Tá ok? Beleza. Bom, nossa terceira videoaula foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço.